Que através da Tua palavra, Senhor, diante da Tua palavra, haja em nosso coração uma postura de submissão, para que, entendendo a Tua palavra, possamos praticá-la. Em nome de Jesus, coloca a Tua mão, ó Deus, sobre essa tosse, e se for da Tua vontade, Senhor, tenha misericórdia de nós, da minha garganta e dos ouvidos dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem aqui gosta de chocolate, levanta a mão. Não adianta ficar muito animado, eu não tenho chocolate aqui. Eu vim pro culto pedindo bala, você acha que eu vou ter chocolate? Uma época, eu trabalhei de promotor de vendas de uma marca, e essa marca, ela vendia um chocolate. Chegou uma época que, talvez você tenha percebido, as embalagens dos chocolates começaram a mudar. A barra de chocolate começou a diminuir. Lembra que antes eram uns barrão assim? Você dava para uma criança e falava assim, não come tudo. Agora você olha e diz assim, vai levar só uma? Né? As barrinhas pequenas, vai ficando cada vez menor. Mas não só isso. Houve uma mudança significante na época que eu trabalhava nessa empresa, na embalagem desses chocolates. Por exemplo, dos bombons. Sabe aquele bombom clássico, embalagem clássica, que você puxava do lado assim e ele arrodeava no meio? Sabe que ele era só torcidinho assim? E aí mudou a embalagem. Não era mais desse jeito, agora ela vem lacradinha, né? A vácuo ali, você tem que rasgar a embalagem. E eu lembro que quando eu olhei para aquilo, eu pensei assim, bom, deve ser só uma mudança, de tempos em tempos se muda a embalagem para manter a atratividade, manter algo diferente no mercado. Porém, algum tempo depois, numa reunião da empresa, eu descobri que aquilo era uma estratégia, na verdade, para pagar menos imposto. Porque aquilo que era conhecido e definido como um bombom, tinha um certo preço a ser pago, um certo valor a ser pago de imposto. Mas quando eles trocaram a embalagem, eles passaram a definir aquele mesmo chocolate como um wafer. E o wafer pagava menos imposto. Então era o mesmo chocolate, mas não foi só uma estratégia de marketing, mas na verdade uma estratégia para a empresa mesmo economizar. Qual que era a ideia? A ideia é mudar a embalagem, mudar o que tem fora, sem mudar o que tem dentro, para se beneficiar disso. O chocolate era o mesmo, exceto às vezes que vai diminuindo a gramagem. A qualidade até então parecia também ser a mesma, mas a embalagem tinha mudado. E muitas vezes nós temos a tendência de fazer isso também com algumas coisas da nossa vida. A gente vai mudando o exterior, vai mudando a capa, vai mudando a roupa, na intenção ou na esperança de que aquilo que está dentro não seja mudado, não seja transformado. Porém, nem sempre acontece isso. A verdade... Obrigado. Tu não é 10, tu é 11. Desculpa, dona Márcia, mas ela venceu. A verdade é que muitas vezes nós percebemos algumas coisas mudando ao nosso redor, mudando visivelmente, mas como não podemos enxergar o interior das coisas, a gente às vezes acaba só acreditando naquilo que está sendo dito para nós. Muda a embalagem, muda a terminologia e diz assim, não, permanece o mesmo chocolate. E a gente vai lá e acredita. Com o passar do tempo, parece que algumas coisas que eram pecado hoje já não são mais. Parece que algumas atitudes externas que eram pecado hoje já não são mais. Talvez você já ouviu esse tipo de coisa, talvez se você tem alguns cabelos grisalhos, você até já disse esse tipo de coisa. No meu tempo, isso denuncia a idade, né? Quando você diz no meu tempo não era assim, no meu tempo não podia isso, no meu tempo se fazia de outro jeito. A verdade é que algumas coisas nunca foram pecado. Algumas pessoas passaram em algum momento, de forma equivocada, a tratar como pecado, e aí hoje, de forma um pouco mais sábia, olhando para a Escritura, percebeu-se que nunca foi pecado. Por exemplo, quando eu era criança,
eu ouvia sempre falar de que jogar futebol era pecado. E o argumento era que a bola era a cabeça de Satanás. E para mim fazia ainda mais sentido então jogar a bola, porque eu chutava a cabeça de Satanás. Isso era na verdade um incentivo para jogar bola. A verdade é que jogar futebol nunca foi pecado. Porém, pode vir a se tornar pecado, porque através do futebol você pode adotar posturas pecaminosas. Só que muitas vezes nós olhamos apenas para a casca ou para a embalagem, sem de fato pensar no conteúdo. E nós enfrentamos um grande problema quando nós tratamos sobre discipulado. Parece que o jeito de fazer discípulos em algum momento da história mudou. Parece que aquilo que é conhecido como ser um discípulo de Jesus, ser um cristão, porque a linguagem do Novo Testamento, irmãos, ela não tem essa diferença entre um cristão, um crente, um discípulo. Parece que às vezes a gente vai criando uma hierarquia, né? Tipo, o crente é aquele cara que vai na igreja, mas é meio maluco. Maluco no sentido ruim. Cristão é aquele cara um pouquinho mais comprometido, mas o bom mesmo é o discípulo. Certa vez eu ouvi um camarada falar assim, não, que na verdade o termo lá era talmidim, então talmidim ainda era melhor do que ser discípulo. Eu pensei, meu Deus, o Novo Testamento não traz essa diferença de termos. Crente, cristão, discípulo, é tudo a mesma coisa. Aquilo que nós aqui na nossa igreja carinhosamente chamamos de crente bom. É isso. Esse é um crente de verdade. Só que parece que muitas vezes pessoas que apenas estão dentro da igreja se consideram discípulos de Jesus. O próprio Rafa aqui tinha comentado que quando perguntavam para ele, ele dizia, não, eu sou cristão. Era uma vergonha para o evangelho, mas ele dizia, eu sou um cristão. E muitas vezes há pessoas que fazem isso. Já mencionei aqui, há uma nova categoria no censo do IBGE que você pode dizer lá que você é um cristão não praticante. É a mesma coisa dizer que você é uma água não molhada. Não existe. Isso não existe. Mas, diante da ordem de Jesus de ir, que nós precisamos cumprir, nós precisamos entender que além de ir, nós precisamos fazer alguma coisa. Não é só ir, mas é fazer alguma coisa. E a questão é, ir e fazer o quê? Fazer membros de igreja? Fazer batizados? Fazer pessoas simpatizantes com o evangelho? Não, é ir e fazer... Vamos lá, me ajuda, eu tô com a garganta ruim, não vou conseguir falar essa palavra. É ir e fazer... Muito bem. Mas, quando nós pensamos que precisamos fazer discípulos, nós precisamos entender, em primeiro lugar, de acordo com o texto. Esse é o primeiro ponto do sermão de hoje. Há um padrão definido. No versículo 25, nós lemos: uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse. Diante dessa multidão que está seguindo Jesus, e esse não é um momento diferente de tantos outros, que multidões se juntavam ao redor de Jesus, multidões estavam seguindo a Jesus, nós percebemos que Jesus, mais uma vez, trata de esclarecer que há um padrão para aquelas pessoas que desejam segui-lo, ou seja, que desejam ser discípulos dele. E nós não temos a autoridade, não podemos ter a petulância de mudar o padrão que o próprio Jesus estabeleceu. O jeito de fazer discípulos não mudou. Não mudou. É claro que os recursos que temos hoje é diferente do apóstolo Paulo. Você não vai sair daqui e andar aí. Por exemplo, a Laura é de Palmeiras das Missões, 4 horas daqui. Você não vai sair daqui a cavalo até Palmeiras das Missões. Se você tem carro, você vai de carro. É claro que os recursos mudaram. Os recursos que a gente pode fazer uso para pregar o evangelho, atingir o coração das pessoas, crendo que o Espírito Santo pode torná-las discípulos, mudou. Mas aquilo que é a essência não mudou, porque foi o próprio Jesus que estabeleceu. E se Jesus estabeleceu, nós não temos autoridade para mudar isso. Quando Jesus para
e fala com essa multidão, o texto diz que a multidão seguia, Jesus parou e se voltou para a multidão e disse, Jesus olha para aquela multidão e deixa claro que é o mesmo padrão para todo tipo de gente. Nós já vimos isso em outros momentos. Quando há uma multidão seguindo a Jesus, ele se certifica que as pessoas venham a entender o que significa segui-lo. Jesus se certifica que as pessoas entendam o que está acontecendo ali. Ser discípulo não é ser Maria vai com as outras. Ser discípulo não é, porque está todo mundo indo, então eu vou. Ser discípulo não é, porque é legal esse tal de Jesus, então eu vou. Ser discípulo não é seguir Jesus apenas de forma interesseira, achando que ele pode dar algo para nós. E o próprio Jesus sabe disso e trata isso com muita seriedade. Muitas vezes, se não todas, quando multidões se juntam ao redor de Jesus, Jesus trata de fazer um bom e claro filtro. Nós encontramos isso, por exemplo, em João. Em João, capítulo 6, versículo 26 e 27, que diz assim, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. O contexto aqui é Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, a galera tinha comido pra caramba, lembra que sobrou bastante? Levaram para casa, e aí depois Jesus pega o barco e vai para o outro lado do mar. Chegando lá do outro lado, essa multidão atravessa também e chega lá. E chegando lá diz assim, Jesus, como que tu veio aqui? Há um episódio muito interessante no meio dessa travessia, porque Jesus anda sobre as águas. E aí pergunto para Jesus, Jesus, como é que tu chegou aqui? Jesus logo de início já dá uma cortada naquela multidão e diz assim, e aí vem o versículo 26 e 27, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o seu Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. O que Jesus está dizendo é que o padrão não adianta seguir só porque todo mundo está seguindo. Existe um padrão a ser respeitado, e esse padrão é o mesmo para todos, porque na mesma multidão que seguia a Jesus, havia curiosos, interesseiros, simpatizantes com o Evangelho. Sabe aquelas pessoas que gostam de Jesus? Eles não amam, mas eles gostam de Jesus. Não, Jesus foi um cara legal. Jesus, tadinho de Jesus. Né? Eu nunca machucaria Jesus, mas não abandono o pecado. Não faz sentido. Então, nessa mesma multidão, há curiosos, interesseiros, simpatizantes, mas também há os discípulos. A régua é a mesma para todas. Jesus não olha para alguns de nós e diz assim, viu, eu entendo as tuas dificuldades, então assim, para ti eu vou baixar um pouquinho, tá? Não precisa tirar 10, só 9. Ou se tu chorar um pouquinho, tá, 7,5. Deus liberou, Deus enlouqueceu, 6, para ti 6. Então, passou com 6. Não, é o mesmo padrão para todos. E esse padrão, vem o segundo ponto do nosso sermão, envolve um amor. Esse padrão que Jesus estabeleceu envolve um amor. É isso que nós vemos no versículo 26. Você está com a sua Bíblia aberta, né? Você não fechou a sua Bíblia, né? Você está acompanhando a sua Bíblia, né? Imagina só se eu falo uma bobagem que você nem tem nem como refutar. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. O versículo 26 fala a respeito disso. O versículo 26 diz, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Você conseguiu enxergar isso na sua Bíblia? Porque a gente não é a gente que está inventando, não. É o próprio Jesus que está dizendo. Existe um amor que precisa ser colocado em prática. Só que quando nós falamos sobre amor nos nossos dias de hoje, parece que a embalagem do bombom, ele sofre muitas mudanças, alterações, com a intenção de aquele que muda as definições se sair beneficiado. E jura que a essência continua permanecendo a mesma. Mas nem sempre parece que é. O amor, hoje, tem sofrido muitos ataques através de definições erradas e distantes da verdade bíblica. Esses dias eu vi
num slogan de um pet shop. O amor define o que é família. É uma frase bonita. Mas o amor não define nada. Deus define o amor. Deus define as coisas. Deus define família. Deus é Deus. Nós não temos o direito, a autoridade para mudar aquilo que Deus já definiu. E essa frase, ela é muito comum e tem sido adotada por muitas pessoas que se auto-intitulam pais de pet. Sinceramente, eu não tenho tanto problema com esse termo. Eu vou achar engraçado, eu vou achar estranho, eu vou rir de você, eu vou tirar com a sua cara. É óbvio. Mas eu sei que ninguém aqui acredita que realmente você é pai do cachorro, da cadela que você tem. O problema é quando muitas vezes muda o exterior e parece que o interior, a essência também começa a ser corrompida. Porque muitas vezes nós chegamos em alguns lugares onde o cachorro é tratado melhor do que as pessoas. Há umas brincadeiras na internet, alguns vídeos, de que quando alguém chega na casa, a pessoa pergunta assim: ah, você tem medo de cachorro? Quer que eu coloque ele no quarto? E a visita diz: ah, sim, por favor. E a pessoa diz: não, eu estou falando com o cachorro. Quer que eu coloque a visita no quarto? Porque o cachorro é mais importante. Onde foi que nós perdemos aquilo que é a essência do amor? Então há um padrão estabelecido e esse padrão envolve um amor. Mesmo que o mundo tente definir amor, o mundo não tem esse direito, não tem essa autoridade. Logo, nós não devemos nos submeter a definições erradas e distantes da verdade bíblica. Além de definir de forma errada o que é o amor, o mundo também inverte a ordem de prioridade com que devemos amar. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando. Você lê o texto, você já percebeu que Jesus está tocando numa área muito sensível das nossas vidas. Jesus está dizendo, Jesus, aquele que nós vimos lá no Sermão 3, lembra? Jesus é Senhor. A ele foi dada toda a autoridade no céu, na terra. Quer criar mais alguma categoria, como os outros textos dizem? Acima dos céus, embaixo da terra, tudo o que existe pertence a Jesus. Ele possui autoridade plena. E é esse Jesus que está dizendo isso. Se alguém que me segue dentro dessa multidão, dentro do meio do nosso povo, se alguém que me segue amar mais, pai, você ama seu pai? Espero que sim. Mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, amar mais do que o próprio Jesus, não pode. Jesus está dizendo, não pode. Não, mas Jesus me entende. Ele te entende. Juro para ti. Ele te entende. E te entendendo, ele olha para você e diz, ok, mas não pode. Sabe quando a criança diz assim, ó, mas eu quero isso. Diz assim, eu entendi que tu quer, mas não pode. Não pode, ponto. O que Jesus está dizendo é que não pode ser discípulo dele aquele que ama mais outra coisa ou outro alguém, além do próprio Jesus. A verdade, irmãos, que Jesus está dizendo nesse texto é que Jesus vem antes da família. E muitas vezes nós cometemos algumas confusões quando nós falamos a respeito disso. É nessa hora que os espertões dizem assim, não, mas não adianta também, né, pastor, não adianta também eu ir para a igreja e deixar minha família. Não, claro que não. Ninguém está falando para te abandonar a tua família. O que Jesus está falando é para que a gente entenda a ordem de prioridade dos nossos amores. E que a forma que nós devemos amar a nossa família, seja pai, mãe, irmãos, irmãs, esposa e filhos, não é a mesma forma que devemos amar a Deus. Porque Jesus é Deus. E ele está dizendo, se alguém me segue, não pode amar antes, mais a sua família do que a mim. Ah, Jesus, eu não concordo. Jesus está dizendo, tudo bem. Que bonitinho, você discordando do Todo-Poderoso. Mas tudo bem. Jesus estabeleceu esse padrão. A verdade é que alguns de nós acabam idolatrando a família e tornando ela a coisa mais preciosa das nossas vidas. Não é raro escutarmos a seguinte frase: família, minha base. Família, meu tudo. Entendemos o que se quer dizer com isso. A embalagem que isso mostra, de que a família é valorizada. E, gente, o povo de Deus deve ser aqueles que mais valorizam a família.
Deve ser aqueles que honram seus pais. Honram também os seus irmãos, amam seus irmãos de sangue, pelo sangue. Amam suas esposas, maridos, amem suas esposas, amem, submetam-se aos seus maridos. O que Jesus está dizendo é que o que Jesus está dizendo não é que nós devemos odiar a nossa família, que nós não devemos amar a nossa família. O que Jesus está combatendo aqui é a idolatria à família. Porque qualquer coisa que colocarmos acima de Jesus é um ídolo. Olha que loucura que muitas vezes nós cometemos. Muitos são capazes de trocar Deus por uma coisa que tanto pediram para Deus. Talvez você, na época que era solteiro, você orava e pedia a Deus: Deus, me dá uma família. Senhor, eu quero tanto um marido. Deus te surpreendeu, né? Você pediu um príncipe. E aí veio esse rei, né? Dá uma valorizada no teu companheiro aí. Mas muitas vezes você orava por isso: Senhor, eu quero uma esposa valorosa. E Deus te surpreendeu, né? Entendeu? Mais ainda do que tu queria, né? Verdade, né, Laura? Verdade. Tá louco. A verdade, irmãos, é que nós muito facilmente, se não vigiarmos, se não guardarmos o nosso coração, nós tornamos ídolos aquilo que Deus nos deu. Bênçãos de Deus nós trocamos por Deus. Nós preferimos as mãos ao invés do coração do nosso Senhor. E aí, dentro da multidão, se essa for a nossa atitude, não será diferente daqueles interesseiros, aqueles que se aproximam de Jesus procurando algo. Senhor, me dá um marido. Senhor, me dá uma esposa. Senhor, me dá filhos. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá seja lá o que for. Mas muitos, de fato, são capazes de trocar Deus por aquilo que Deus deu. Você se lembra da parábola do grande banquete? Onde há um convite para as pessoas sentarem à mesa e desfrutarem do banquete do rei. E a desculpa que aquelas pessoas dão é: primeiro, me casei, não posso ir. Casamento é uma bênção de Deus ou não é? Gente, que vergonha. Dia 12 está aí, dia dos namorados. Inclusive eu tenho um aviso para dar. Olha só como Deus é misericordioso. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, porque pode ser que eu esqueça, tá? Dia 12, quarta-feira, nós teremos um jantar dos dias dos namorados. E esse jantar acontecerá da seguinte maneira. Ali no portal Eventos, eu vou passar todos esses detalhes, o endereço, tudo mais, horário, bem certinho no grupo depois. Mas ali vai acontecer um jantar para o dia dos namorados. E a mulher, que é dona do salão e está organizando esse jantar, ela entrou em contato conosco e pediu para que eu pregasse nessa noite uma mensagem com o tema de família, com o tema de casais. Então, a igreja toda está convidada e também encorajada a convidar outras pessoas para estar lá. Então, quarta-feira, às 20 horas, jantar do dia dos namorados. No grupo depois eu passo todos os detalhes, ok? Mas uma coisa que você precisa saber agora: até terça, às 10 horas, você precisa confirmar a sua presença. Você pode pagar na hora. Calma, Andréia. Você pode pagar na hora, mas até terça às 10 horas. A Andréia estava lembrando de outra coisa muito importante. Quanto custa? Né? Quanto custa? R$60 por pessoa, ou seja, 120 por casal. Pastor, eu não tenho esse dinheiro. Tudo bem? Se não tem esse dinheiro, mas você quer ir, me procure. Nós vamos conversar. Vamos orar para que Deus venha a prover esse recurso. E você que é solteiro, é solteira e tem dinheiro aí sobrando e quer abençoar alguém, pode me procurar também. Você pode fazer um casal muito feliz. O primeiro jantar do Dia dos Namorados que eu fui, eu ainda era só namorado da Ana e foi alguém que pagou para nós. E eu nunca esqueci daquilo. Você pode abençoar tremendamente a vida de alguém. Voltando, fecha parênteses. Obrigado pela paciência de vocês. A verdade, irmãos, é que muitos são capazes, de fato, de trocar aquilo que Deus deu, amar as coisas que Deus deu, ao invés de amar aquilo que Deus é. Eu estava falando sobre a parábola, né? Alguns então dizem: não, eu casei, não posso ir, não posso ter comunhão. Eu comprei uma junta de bois, não posso ir para ter comunhão. Outros: eu comprei um campo, não posso ir para ter comunhão.
Tudo isso são coisas que são bênção de Deus. Agora eu vou repetir a pergunta. Casamento é bênção de Deus? Muito bem. Você adquirir alguma forma para potencializar o seu trabalho é bênção de Deus? Sim. Você adquirir uma nova propriedade é bênção de Deus? O que nós não podemos fazer é tornar essas coisas mais importantes do que Deus. Isso se chama idolatria. Isso é pecado. É a respeito disso que Jesus está falando. Jesus está combatendo aqueles que estão idolatrando a família. Um coração que ama mais outra coisa, até mesmo a própria família, não pode ser discípulo de Jesus. Jesus disse isso. Não pode ser meu discípulo. Ah, Jesus, mas eu quero. Quer, mas não pode. Porque foi ele que estabeleceu o padrão. Assim, avancemos para o terceiro ponto. O versículo 27 nos mostra que esse padrão que Jesus estabeleceu para todo mundo, para toda essa multidão, que inclui todo tipo de gente, esse padrão inclui uma humilhação. Versículo 27 diz: E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Aparentemente, todos nós temos um limite. Todos nós temos um limite. E há situações ou pessoas que parece que tendem a colocar à prova o nosso limite. Sabe quando você olhou para o seu filho assim, que você diz A, ele fala B? Você diz não grita, ele fala o quê? E aí você olha para aquela criança que não tem capacidade de entender tudo o que está passando dentro de você. Você olha para ela e diz assim, ó, eu estou por aqui contigo. Ou alguma situação que você está vivendo, você está dizendo assim, ó, eu não aguento mais aquilo. Seja o trabalho, seja qualquer outra situação. Eu não aguento mais viver essa situação. Aparentemente todos nós temos isso. Todos nós temos um limite, afinal somos finitos. Mas ainda dentro do nosso limite, tem certo tipo de coisa que nós estamos dispostos a fazer pelo outro. Ou até mesmo sofrer pelo outro. Quero usar aquele exemplo mais uma vez do casamento. Ninguém deveria entrar no casamento para ser feliz. Tem gente dando risada porque, assim, verdade, constatei isso. Ninguém deveria entrar no casamento para ser feliz. Casamento não faz ninguém feliz. Sério, não faz. Ninguém deveria, por mais empático e altruísta que seja, entrar no casamento para fazer o outro feliz. Se você entrar num casamento para fazer o outro feliz, você está se achando demais. É você tão perfeito, bonzão assim, para que você consiga fazer o outro feliz. A verdade, irmãos, é que o casamento foi criado pelo próprio Deus e é Ele que vai gerar felicidade em nossos corações. A gente entra no casamento para juntos buscarmos a Jesus e sermos felizes nele. Aleluia. É assim que funciona. Mas, dentro do casamento, nós temos um limite. Não tem? A esposa chega para o marido e diz assim, ó, eu não aguento mais falar. Roupa suja é dentro do cesto. Eu não aguento mais falar. Toalha molhada não é em cima da cama. Não aponta o dedo, não aponta o dedo. Guarda para ti. Tem certo tipo de coisa que a gente está disposto a fazer ou a sofrer pelo outro. Mas Jesus vem e Ele toca nessa área da nossa vida também. Tem certo tipo de coisa que a gente não está disposto a sofrer pelo outro, porque sofrer pelo outro ou suportar o outro em determinada situação vai fazer com que a nossa reputação seja ferida, seja manchada. Muitos de nós somos muito apegados à nossa reputação, como o outro nos vê, como o outro nos enxerga. Isso é muito comum quando nós percebemos pessoas perdoando umas às outras. Não é raro você escutar assim, deixa de ser bobo. Eu não perdoaria uma coisa dessas. Está sendo passado para trás. Sendo que na verdade é justamente esse o padrão que Jesus estabeleceu. O padrão que Jesus estabeleceu envolve uma humilhação. E Jesus aqui está dizendo, aquele que não tomar a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Só que o que significava a cruz naquele momento específico, quando Jesus nem tinha sido crucificado?
Era comum o Império Romano crucificar as pessoas mais desprezíveis da sociedade. Era um castigo horrível, já falamos sobre isso em alguns momentos. Mas envolvia uma caminhada humilhante pelo meio da cidade, carregando a sua própria cruz. E cada pessoa que enxergava aquele que estava carregando a sua cruz, olhava e dizia assim, ó, lá vai o pior tipo de gente, o mais desprezível de todos. E o que Jesus está dizendo é que ele precisa vir antes da nossa reputação. Jesus vem antes da nossa reputação. Jesus nos ensina a sofrer aquilo que todo mundo não está disposto a sofrer. Jesus nos ensina a, quando tomar um tapa, dar a outra face. Enquanto o mundo diz, deixa de ser bobo, Jesus diz, os meus discípulos fazem isso. Jesus ensina de que quando falarem para você caminhar 1 milha, você caminha 2. Quando pedirem a sua túnica, dê também a capa. Jesus está dizendo, humilhe-se. Humilhe-se. Tiago capítulo 4, versículo 10, traz essa verdade de forma escancarada. Humilhem-se, pois, diante da mão do Senhor, e Ele os exaltará. A glorificação, a glória, a exaltação passa pelo caminho da cruz, passa pelo caminho da humilhação. Você já precisou fazer algo que humilhou você? E isso pela cruz de Cristo? Para cumprir aquilo que Jesus espera e ordena aos seus discípulos? Quero repetir a pergunta, mas agora da forma negativa. Você já deixou de fazer algo que humilhava você? Porque Jesus mandou ou porque Jesus ordena isso aos seus discípulos? Irmãos, tomar a própria cruz nesse contexto não é tomar uma doença. Não é dizer assim, fazer o quê? Tem que tomar minha cruz, né? Estou doente, fazer o quê? Tem que carregar minha cruz. Não é isso. Não é isso. Tomar a cruz significa ser reconhecido como alguém desprezível. É se humilhar. O problema é que nós vivemos numa sociedade que tende a encher o nosso eu, né? O nosso ego. E nós também, fala a verdade, nós temos a facilidade de fazer isso com a gente mesmo. Você parar na frente do espelho e diz assim, uau, hoje eu tô uma raça. Ou você antes de sair para o culto saiu assim, olha só como eu tô feio, que bom, vou ir assim. Não, você deu uma ajeitadinha na carcaça. Não que isso seja ruim. Se a gente não se arrumar para encontrar com o nosso Senhor, com nossos irmãos, vamos se arrumar para quê? Né? A forma como nós nos cuidamos do nosso corpo, como nós nos arrumamos para os nossos cônjuges, ou como nós queremos nos sentir bonitos e confortáveis, com a motivação correta, glorifica a Deus. Às vezes eu lembro que logo ali quando eu me converti, eu comprei um blazer. E eu usava aquele blazer, e aí minha tia falava assim, tu vai botar essa roupa para ir na igreja? Eu falei, mas se eu não me arrumar para ir na igreja, eu vou ir para o quê? Então assim, a questão é, tomar a cruz significa você próprio se reconhecer. É você próprio entender que você precisa se humilhar. Jonas Madureira, ele tem um livro que não é muito grande, e eu incentivo muito a leitura dele. O nome do livro é O Custo do Discipulado. E na primeira parte do livro ele fala sobre o custo de seguir a Jesus. Na segunda parte do livro ele vai falar sobre o custo de ensinar alguém a seguir a Jesus. Eu vou citar esse livro em alguns outros momentos. Mas tem uma questão que ele fala a respeito desse texto, que ele diz, o ponto é que o discipulado exige que amemos a Jesus como Deus, e não apenas como uma pessoa qualquer. Se nós amarmos a Jesus como uma pessoa qualquer, significa que terá um limite para o nosso amor. Significa que terá um limite da nossa humilhação, significa que terá um limite que nós estamos dispostos a sofrer por esse alguém. Se Jesus é uma pessoa comum, terá um limite naquilo que nós somos capazes, ou estamos dispostos a ir por ele. Mas se Jesus é Deus, e ele é Deus, ele precisa ser adorado dessa forma. E diante do Senhor, do Deus de toda a terra, nós nos prostramos, nós nos humilhamos. Muitas vezes, nós estamos até dispostos a ir até um certo ponto por Jesus.
Mas também, no relacionamento com Jesus, nós colocamos um limite. Jesus, eu estou disposto a perdoar tudo, mas isso não. Já ouviu isso? Já falou isso? Espero que também já tenha se arrependido disso. Nós temos a tendência de colocar limites. Jonas Madureira, mais uma vez, diz a respeito disso. Quando desprezamos a demanda do sofrimento inerente ao discipulado, ou seja, que está dentro do discipulado, nós forjamos uma cruz para nós mesmos. Sabe o que isso quer dizer? Que eu pego a cruz de Cristo, a cruz que Jesus mandou eu carregar, e digo assim, beleza, eu entendi, Jesus, mas assim, muito pesada, não está dando para mim, então eu quero uma cruz mais leve. Ah, Jesus, essa cruz não foi nem lixada, olha a aparência feia, não tem nenhum verniz. Tem uma cruz de acrílico, isopor, alguma coisa assim, dá para botar uma rodinha, um motorzinho, para ficar mais leve? É claro que nós estamos usando aqui ilustrações e pensando em coisas até mesmo de certa forma patética. Mas na nossa vida espiritual, na disposição em ir até onde precisamos ir no relacionamento com Jesus, é justamente isso que fazemos. Não estamos dispostos a passar pela humilhação. Só que esse é o padrão que Jesus estabeleceu. Não pode ser meu discípulo aquele que não toma a sua cruz. Não quer cruz? Você não quer Jesus. Não, eu quero Jesus. Então você quer cruz? Não, mas eu não quero. Ah, faz favor, vamos encerrar a conversa. Jesus deixou muito claro. Se você não quiser a cruz, não tem discipulado. O quarto ponto. Do versículo 28 até o versículo 33, nós vemos que esse padrão que Jesus estabeleceu possui um custo. Nos versículos seguintes aqui, Jesus conta duas parábolas. Na verdade, irmãos, aqui é tolice. Querer entrar no discipulado de Jesus sem entender o quanto isso vai custar. Talvez para você um dia pregar um Jesus surpresa. Sabe aquele Jesus surpresa? Assim, ó, vem para Jesus, ele vai resolver todos os seus problemas. Aí você vai no culto, você escuta o pastor dizendo assim, ó, você precisa morrer para si. Aí você diz assim, pá, não sabia. Antes queria, agora não quero mais. Muitas vezes nós fugimos, nós mudamos a embalagem e, consequentemente, acabamos também mudando a essência daquilo que é o discipulado de Jesus. Acabamos tentando aliviar o custo do discipulado, o custo de seguir a Jesus. Mas, como já falamos no outro momento, nós não temos autoridade para isso. Não seja petulante em querer mudar aquilo que Jesus estabeleceu. Entrar no discipulado de Jesus sem entender o que isso custa é tolice, é burrice, é loucura. O discipulado requer que Jesus Cristo seja o centro. E isso terá um custo principalmente em nossa família. Porque muitas vezes você não vai poder lidar com os problemas dentro da sua casa da mesma forma que você lidava antes. Diante de um pecado da sua família, do seu marido, do seu filho, ou até mesmo diante do seu próprio pecado, você não vai poder falar, vamos só deixar para lá, não vamos esquentar a cabeça, vamos esperar a poeira baixar. Não. Porque Jesus Cristo é o centro. E Ele ordena que lidemos com os pecados de uma forma diferente. Então, seguir a Cristo terá um custo, e um custo alto, dentro da nossa família. Principalmente dentro da nossa família. Dos nossos bens. Ou mesmo no nosso relacionamento com a gente mesmo. Com o nosso próprio coração. Você leu, nós lemos o texto antes. Jesus usa essas duas ilustrações. Jesus fala sobre um camarada que vai construir uma torre. E ele diz assim, que cara que vai construir uma torre, não é um acampamento, não é levantar uma barraca. Que pessoa que vai construir uma torre e primeiro não sente e calcula o custo, o preço que isso vai dar. Porque se ele sentar e começar a fazer isso, e lá na frente não terminar, os outros vão rir dele porque ele não terminou. Mas não é que vão rir dele simplesmente porque ele não terminou. Vão rir dele porque ele não sentou e calculou o custo. A vergonha não é terminar. A vergonha é não ter calculado o custo. Isso é tolice. A tolice não é não terminar. A tolice é não calcular o custo. É tolice, irmãos. Não há como entrar no discipulado de Jesus achando que será gasto apenas parte do que se possui. Essa torre que nós precisamos construir, que é o relacionamento com Jesus,
vai exigir tudo o que nós temos. Mas sente e calcule o custo. Porque vai custar tudo o que você tem. E quando eu estou dizendo tudo, é tudo. É a tua vida. É você por inteiro. De forma integral. É esse o padrão que Jesus estabeleceu para os seus discípulos. A verdade é que nenhum de nós tem recurso suficiente para chegar até o final. Nenhum de nós tem isso. Acaso algum de nós pode afirmar, e se afirmar isso estará contra um texto que acabamos de ler aqui, que o crente bom ali, Rafael, leu, Efésios 2, do 6 ao 7. Versículo 8 vai ainda endossar ainda mais essa ideia de que a salvação é pela graça. É um presente de Deus. Quem de nós tem recurso suficiente para completar a torre do discipulado? Não, eu vou começar e eu vou até o final. Jesus pode garantir que eu tenho todos os recursos. Alguém? É óbvio que não. Se você levantar a mão, eu vou chamar você de mentiroso. Eu vou dizer para você se arrepender. Porque não é verdade. Nenhum de nós possui recurso suficiente para construir algo nesse tipo. Nós não temos recursos para chegar até o final do discipulado. A outra ilustração que Jesus usa é a respeito de um rei. Ele diz que rei que antes de entrar em combate com outro rei, não para, não sente e não analisa. Será que com 5 mil eu consigo vencer 10 mil? Eu acho que não. Então eu vou mandar um camarada pedindo paz e eu vou me render. Antes vivo e rendido do que corajoso e morto. Tem coisa que não vale a pena morrer. Não há como entrar no discipulado de Jesus achando que é possível, com uma estratégia bem planejada, vencê-lo. Jesus é o rei, que vem do outro lado com 10 mil. Deixa eu dizer, ele vai jantar os nossos 5 mil. Ele vai vencer essa guerra. Nós não conseguimos vencer essa guerra. O que seria sábio por parte desse rei então fazer? Enviar um mensageiro de paz pedindo, ó, viu, a gente se rende em paz, ninguém morre, está tudo tranquilo. Isso seria o comum de se fazer. Mas olha o escândalo do evangelho. O rei que iria vencer diz assim, eu mando, eu envio uma oferta de paz. João 3,16 você conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Ele enviou a oferta de paz. Ele ia vencer a guerra. Ele já venceu a guerra. Seríamos destruídos. Não precisava de nós. Sem nos rendermos, ou nos rendendo, ele sairia vencedor. Mas ele envia a oferta de paz, mesmo já sendo o vencedor. A verdade é que os inimigos de Jesus já perderam essa guerra. Portanto, não há outra opção senão confiar nos recursos dele. Filipenses capítulo 1,6 diz, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É ele, não são os nossos recursos, são os recursos dele, e não os nossos. Não há outra saída senão render-se a ele. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz que em Cristo somos mais do que vencedores. E por que mais do que vencedores? Porque a gente tem vitória numa luta que a gente nem venceu, que a gente nem lutou. Na cruz Jesus Cristo disse, está consumado. Calcule o custo. Não há outra forma senão confiar nos recursos dele e render-se a ele. Citando mais uma vez aqui o livro, O Custo do Discipulado, não é Cristo que deve envolver-se em nossos projetos pessoais. Não é Cristo que deve entrar no projeto da nossa torre e dizer assim, ó, eu vou construir a tua torre. Não é Ele que tem de sacrificar seus desejos para se enganjar em nossos empreendimentos. Não é Ele que tem que entrar na nossa guerra e dizer assim, tá, eu vou vencer a guerra para ti. Sabe, essas batalhas que você está enfrentando, eu vou vencer para ti. Não. Os irmãos aqui mencionaram algo antes. Na verdade, Deus nos chama para entrar na história dele. É o contrário, é justamente o contrário. Nós é que devemos nos engajar nos planos de Jesus, que Jesus tem para a sua igreja. Nós é que temos de sofrer ao sacrificarmos nossas agendas em favor da agenda divina. Não é Ele que entra em nossos projetos, nós entramos no projeto dele. Estabelecemos isso no primeiro sermão dessa série. A missão é de Deus. A missão começa em Deus. A igreja não tem uma missão. Nós temos uma razão de existir. E a nossa razão de existir não é cumprir a nossa missão. A razão de existirmos é cumprirmos a missão de Deus nessa terra.
É isso que devemos fazer. E é por isso que vem o versículo 34, o versículo 35. E cada vez que irmãos, eu olho para a palavra, eu amo cada vez mais ela. Porque Jesus encerra a sua fala com uma decisão. O padrão que ele estabeleceu implica uma decisão. E esse é o quinto ponto. E fique tranquilo que é o último do nosso sermão. No versículo 34 e o versículo 35. Pausa dramática para tomar o chazinho com mel. Nós lemos o seguinte: o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal, sem sabor, não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O texto nos traz aqui, Jesus usa o sal como uma ilustração, e nós vemos aqui que ele traz uma função primordial do sal: temperar. Você já comeu comida sem sal? Às vezes ainda dá para salvar, né? Bota ali por cima, faz uma misturinha, não fica o ideal, mas dá. Mas tanto a comida sem sal como a comida com muito sal, as duas são ruins. Uma das funções do sal é temperar. Porém, ainda há outras duas funções muito importantes, especialmente naquela época do sal. Conservar é uma das funções. Naquela época a gente não tinha geladeira, aquele freezer lindão que você tem na sua casa. Não tinha isso. Então o sal ajudava a conservar os alimentos e também ajudava na cicatrização de feridas. Sabe quando tu corta e vai lá e bota aquela pomadinha, o metiolate que não arde? É algo bem diferente disso. O Senhor Jesus, como sempre, mestre por excelência, digno de louvor por sua sabedoria, ele ilustra de forma muito oportuna. Afinal, um verdadeiro discípulo de Jesus deve experimentar e levar sabor para a vida das pessoas. Eu quero parar de usar uma linguagem figurada e aplicar isso de forma bem objetiva. Quando a Escritura nos ensina que nós somos o sal dessa terra, que não podemos perder a capacidade de temperar, está falando sobre dar gosto, sobre trazer vida para a vida daqueles que nos cercam. É ajudar, é sermos instrumentos de Deus para que a vida vazia das pessoas agora seja cheia de significado, de propósito, de esperança na eternidade que há em Cristo Jesus, na alegria que há presente hoje em viver com Jesus. Essa é a função do discípulo. Então nós precisamos tomar uma decisão diante disso que Jesus está falando. Decidirmos não perder a nossa função. Não nos tornarmos fortes demais ao ponto das pessoas botar na boca e querer cuspir e ter que misturar com outra coisa, porque não consegue só comer aquilo, não consegue comer só aquilo que o discípulo está pregando, precisa de outra coisa para ajudar a descer. Ou também entregar, sabe, aquela coisa nada a ver, que tu bota na boca e fica, tem gosto de nada. É gente que abre a boca para falar de Jesus, mas não causa nada na vida das pessoas. É gente morta falando sobre uma coisa viva. A palavra de Deus, irmãos, tem poder, mesmo na boca morta de pessoas, para convencer, para gerar vida no coração das pessoas. Mas esse não é o jeito ordinário de Jesus fazer as coisas. Em João 6, a partir do versículo 28, lembra que lá no início nós lemos os 26 e 27? A partir do versículo 28, aquela multidão que estava seguindo a Jesus pergunta: o que são as tuas obras? Queremos fazer as tuas obras. Jesus diz: a obra de Deus é essa: creiam naquele que ele enviou. Agora, se perdermos isso, não servimos para nada. Se deixarmos de temperar a vida das pessoas da forma correta, não servimos para nada. Se deixarmos de trazer vida para as pessoas, não servimos para nada. Porque essa é a nossa razão de existir. Você entende isso? Serve só para ser jogado fora. Nem para adubo serve. Para nada. Um verdadeiro discípulo de Jesus deve ser um agente de proteção. Lembra que o salvo conserva? Um agente de proteção e cura naqueles que o rodeiam. O problema é que muitas vezes tem uns cristãos aí com todas as aspas devidas, que ao invés de curar, ferem ainda mais.
que quando as pessoas entregam o coração nas mãos delas para serem tratadas, confessam o pecado, rápido, o crente desgraçado, fofoqueiro, vai compartilhar a oração com alguém. Nem sabe o que aconteceu na vida da Rebeca. Fiquei sabendo, mas não conta para ninguém, estou só compartilhando. Não protege, não cura. É um sal que perdeu a sua função. É um sal que só serve para ser jogado fora. Descartado, lixo, inútil. Esse é o padrão que Jesus estabeleceu. Não sou eu. Esse é o padrão que Jesus estabeleceu. Devemos então ser agentes de proteção e cura naqueles que nos rodeiam. Obviamente, depois de nós mesmos termos sido protegidos por Jesus e curados por Jesus. Citando mais uma vez aqui o livro O Custo do Discipulado. No discipulado não vale o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Confie em Jesus. Aí a pessoa olha para ti e tu não confia. Fica tranquilo nessa tempestade. Tudo vai passar. Se Jesus está no nosso barco, estamos seguros. Aí a pessoa olha para ti e tu está desesperado com tudo. Você desmente aquilo que você fala. Só é possível, irmãos, discipular sendo, falando e agindo como discípulo, como um imitador de Cristo. Essa é a essência e a condição do discipulado, de ajudarmos outras pessoas a seguir a Jesus. É necessário antes pagar o preço de imitar a Jesus. Falar uma coisa e viver outra é pregar um evangelho medíocre. É pregar um evangelho descartável. É pregar um evangelho que as pessoas não precisam. Um teólogo alemão, já citei esse livro outras vezes, Dietrich Bonhoeffer, um livro chamado Discipulado. Encorajo você a ler esse livro. Ele fala com muita propriedade e com muita seriedade a respeito disso. A respeito desse sal sem tempero. A respeito desse sal que não cura, que não conserva. Ele diz o seguinte: a graça barata, esse sal sem sabor, é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata, o sal sem sabor, portanto, é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Por outro lado, a graça preciosa, o sal que cumpre o seu propósito. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo. Lembra das parábolas que Jesus conta no Evangelho de Mateus? A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. A graça preciosa é o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa as suas redes para trás e o segue. Essa é a nossa pregação de uma graça valiosa, de um evangelho que vale e vale muito. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar. Para ser um discípulo, precisamos nos submeter a um padrão estabelecido pelo próprio Jesus. Para ser um discípulo, precisamos reordenar nossos amores. Não é amar menos a sua família, é amar ela em submissão a Jesus. Colocando Jesus acima de todas as coisas, eu garanto a você, você vai amar mais a sua família. Amando a sua família em primeiro lugar, você está amando menos a sua família. Não caia nesse erro. Para ser um discípulo, precisamos passar pelo caminho da humilhação, onde a reputação é abandonada. Eu já não quero saber o que as pessoas pensam de mim. Importa acaso agradar a homens ou a Deus? Não foram os homens que morreram por mim na cruz. A minha preocupação é a alegria, é o sorriso do meu Senhor, recebendo de mim a alegria que Ele merece, o fruto que Ele merece, a recompensa pelo seu sacrifício. É isso que devemos entregar ao nosso Senhor. Para ser um discípulo, precisamos entender que há um custo. E não custa só caro,
Custa tudo. Tudo. Não tem o evangelho surpresa aqui. Jesus descortinou o mistério. Custa tudo. Quer vir? Vem. Vai custar tudo. O Espírito Santo te chama. Vem. Vai custar tudo. Mas ele fornece recursos inesgotáveis. Ele mesmo oferece a oferta de paz. Para ser um discípulo, precisamos decidir viver com compromisso, o discipulado de Jesus. Caso contrário, nem para adubo serviremos. Só para ser jogado fora. Você já conheceu um crente que não fede, não cheira? É disso que Jesus está falando. Não serve para nada. Na verdade, parece que só para envergonhar o evangelho. Portanto, Jesus manda, vão, ide. Mas o nosso ide pode, às vezes, nos proporcionar momentos inacreditáveis. Você vai, você sente aquela emoção. Eu falei de Jesus, eu tive coragem para falar. Mas esses momentos em si só não são o nosso objetivo, nem nossa motivação fundamental. Tem gente que se nós falarmos hoje aqui, vamos lá para o bairro tal, pregar o evangelho para aquelas pessoas. Bora, pastor! Mas só depois de você pregar para o seu pai, que não crê no evangelho. Ah não, para a família é difícil, né? Ele gosta da emoção de ir para longe. Quer ir para a África, quer ir para a Europa, quer ir para Orlando, a Disney. Quer pregar o evangelho lá, longe. Mas aqui não. Não é só por ir e viver aventuras. Senão só seremos oportunistas. Indo por todo o mundo para o nosso próprio benefício. Para poder dizer para os outros, eu fui. Você já fez uma viagem missionária? Quantas? Aposto que não foi mais do que eu. Se fizermos isso, será apenas para a nossa própria glória. Mas pelo contrário, devemos ir para a manifestação da glória de Deus na vida das outras pessoas. Irmãos, Jesus nos ordena a ir. Mas não só isso. É ir e fazer discípulos. E ele diz qual é o padrão desse discipulado. E nós iremos. Amém? Nós recebemos uma missão. E nós iremos cumpri-la. Através de nós, o mundo conhecerá e se alegrará em Jesus. Que saiamos todos daqui bem salgados essa noite. Prontos para temperar, preservar e curar a vida das pessoas ao nosso redor. Coloque-se em pé, eu quero orar pela sua vida. A mensagem de Cristo certamente é uma mensagem de amor, mas não é um amor nos nossos termos. É um amor de alguém que foi crucificado por nós. É um amor de alguém que entregou a vida por nós. E irmãos, não há amor igual. Se você ainda não experimentou esse amor, você ainda não experimentou o melhor dessa vida. E sabe por que podemos afirmar isso com certeza? Porque ele é a própria vida. Então eu convido você essa noite a render-se a esse amor. A se submeter ao padrão de Jesus. Mas não só isso, mas também a, vivendo isso, ser instrumento de Deus para fazer outros discípulos, para cumprir a missão que Ele entregou a nós, a sua igreja, aos seus discípulos. Um discípulo só é discípulo de fato se fizer outros discípulos. Então pense sobre isso. Você precisa tomar uma decisão. A verdade é que você sai daqui com uma decisão. De manter a essência. Ou de perder isso. Se deixarmos de cumprirmos aquilo que nós deveríamos, nem para adubo serviremos. E o reino não irá avançar através de nós. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos e enquanto nós cantamos e meditamos nessa canção, eu gostaria que você orasse a respeito disso. Não apenas que você ouvisse de forma passiva, mas que você orasse a respeito disso. Não tem como você pregar de forma viva se você não experimentar isso de forma viva. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem feito um chamado a nós. Antes de irmos, o Senhor fez um chamado ao nosso coração para virmos ao Senhor. O Senhor nos cativou.
O Senhor convenceu o nosso coração, o seu Espírito Santo nos quebrou. Por muito tempo nós falamos não para o Senhor, mas o Senhor disse sim a nós. O Senhor nos chamou. O Senhor nos fez entender que há um padrão estabelecido, que há uma forma de amar o Senhor corretamente, que há uma humilhação, sim, que precisamos enfrentar por amor ao Senhor, andando como o Senhor andou. Que há um custo a ser pago, um custo que nós não temos recursos para pagar. Vai custar tudo o que nós temos, vai custar a nossa vida de forma completa. Mas, Senhor, que boa notícia é essa, que o Senhor mesmo proporcionou o recurso para vivermos a vida com o Senhor. Em nome de Jesus, que possamos tomar essa decisão de cumprirmos o nosso propósito nessa terra. Nós não queremos ser descartados. Nós queremos ser úteis para o Senhor. A nossa oração é que através de nós o teu reino avance, Jesus. Por isso nós queremos declarar, como quem crê, que nós provamos que não há amor igual. Isso que nós estamos falando não é brincadeira. Jesus, tu é real, vivo. Nós cremos nisso. E através das nossas vidas o Senhor vai receber o que o Senhor merece, que é todo o nosso coração prostrado diante de Ti. Oh Deus, essa é a minha oração. Em nome de Jesus, que seja a nossa oração. Amém.
A recompensa do sacrifício de Jesus não é um pagamento da nossa parte. A recompensa do sacrifício de Jesus é todos nós prostrados diante dele, com o nosso coração adorando e louvando a Ele. E não somente isso morrendo em nós, mas é proclamando isso a todas as nações, a toda criatura que nos segue. Jesus é digno de ser proclamado. Essa é a recompensa que Ele espera pelo seu sacrifício. Que Deus use as nossas vidas para entregar isso ao nosso Deus. Amém?